Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26, e diz o seguinte, a palavra de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavras senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé ante Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, pedimos que Tu possas falar aos nossos corações. Tu nos dês sabedoria e entendimento e que ela possa ser uma realidade na nossa vida. E retires para Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E Te agradecemos todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Tenham a bondade então de sentar. O primeiro aspecto que nós podemos meditar e perguntar é como é que o Evangelho chegou a Antioquia. Em Antioquia nós encontramos grandes lições que nos permitem também examinar o nosso coração e verificar se elas são uma realidade na nossa vida. Diz o versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então nós podemos ver que após a morte de Estevão foi movida uma perseguição contra os discípulos do Senhor Jesus. O versículo 19 testemunha que esta perseguição levou os discípulos de Jesus até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então a perseguição que ocorreu no seio da igreja e que originou também a dispersão dos cristãos, nós podemos dizer que foi o meio que Deus usou para levar a mensagem até aos corações do povo que estava mais distante. Então eis aqui o primeiro motivo para a nossa meditação. Importa que nós saibamos que o nosso Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Mesmo as coisas que aos nossos olhos parecem ser nefastas, mas aos olhos de Deus, elas têm um plano e um propósito eterno. E mesmo nas situações adversas, importa que a nossa confiança esteja firmada em Deus. E é de veras importante que nós tenhamos esta convicção firme e firmada em Deus, em especial no mundo conturbado como aquele em que nós vivemos agora e à nossa volta. Importa que nós saibamos que nada acontece por acaso na nossa vida. E se algo surge na nossa vida é porque Deus permite e porque Deus tem um plano para todas as coisas. E eis aqui a primeira exortação para cada um de nós. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. E isto é de veras importante, porque por vezes nós temos a noção errada sobre o que significa ser cristão. Por vezes pensamos que ser cristão é um mar de rosas e que a nossa vida é um oceano de prosperidade. E se este é o nosso sentimento, então nós estamos de veras enganados, se nós olharmos para o versículo 19. Quando nós olhamos para todas as circunstâncias adversas que surgiram no seio da igreja primitiva, quando nós olhamos para o propósito de Deus, sem dúvida que nós podemos ver que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Então a dispersão e a perseguição que foi movida contra a igreja de Jesus Cristo fez com que o Evangelho chegasse à Fenícia, Chipre e Antioquia. E a perseguição movida contra a igreja cumpre o plano e o propósito de Deus. E é verdade que nós não conhecemos os motivos, nós não conhecemos também o plano de Deus. Muitas vezes ele está oculto aos nossos olhos.
mas no meio de todas as circunstâncias que nos rodeiam, e mesmo que elas pareçam adversas na nossa vida, a exortação de Provérbios traz paz ao nosso coração. Confia no Senhor as tuas obras. E confiamos em Deus as nossas obras, porque somente Deus sabe também o que é melhor para cada um de nós. E será isto uma realidade na nossa vida? Será que verdadeiramente nós confiamos em Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Mas o meu propósito hoje não é falar sobre o sofrimento, nem sobre a perseguição, nem sobre a morte. Hoje é um culto em que falamos sobre missões e o alvo missionário. Neste texto de Atos, o que nós podemos aprender é, onde quer que nós estejamos, para onde Deus nos conduzir, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida, importa que nós sejamos servos de Jesus Cristo para levar a boa nova de Cristo aos corações daqueles que estão à nossa volta. Mesmo que seja numa cama do hospital, mesmo que seja no leito de morte, mesmo diante da angústia ou da tribulação, nós podemos levar aos corações dos outros a esperança e a vida eterna que Deus nos concede em Jesus Cristo. E isto é o que encontramos aqui no testemunho dos discípulos, no livro dos Atos. Mas este texto também nos deixa um grande alerta para cada um de nós. Importa que nós atentemos para todas as oportunidades que Deus nos concede, onde quer que nós estejamos. E quem sabe se Deus hoje está a falar também ao nosso coração. Quem sabe se a nossa vida tem que passar por alguma tribulação, por exemplo, para que o Evangelho de Cristo seja espalhado àqueles que estão à nossa volta. Mas o segundo aspecto que eu gostaria de meditar convosco é o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo que nós encontramos aqui. E chama a vossa atenção agora para o versículo 20. E diz o versículo 20, e havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Podemos olhar para o versículo 19 e 20 e atentarmos também para o modo como Deus usa os seus servos conforme lhe apraz. No versículo 19 encontramos um grupo de discípulos de Jesus. Possivelmente seriam judeus por natureza. E esse facto poderá ser explicado pelo modo como eles anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo apenas aos judeus. Para mim, esta atitude é normal. Não podemos esquecer que nós estamos nos primórdios do cristianismo. E o Evangelho de Cristo começava a dar os primeiros passos e ainda existiam muitas barreiras entre judeus e gentios. Mais adiante, neste mesmo livro, nós podemos ver como essas barreiras eram uma realidade. Mas essa barreira Deus irá remover pela força do seu poder que transforma os corações dos homens. Mas existe um outro aspecto. Naquela época, levar o Evangelho de Jesus aos judeus poderia ser falar do Messias prometido por Deus nas Sagradas Escrituras. Mas em relação aos gentios, as Escrituras e o Messias poderiam ter pouco significado. Então a forma de abordar também seria diferente. Diferente na forma, mas igual no conteúdo. Mas seja qual for a circunstância, nós podemos ver que é o Espírito Santo quem guia e dirige todas as coisas. Assim sendo, quer no versículo 19, quer no versículo 20, nós encontramos homens que Deus usa e que Deus capacita para levar a boa nova da salvação, tanto aos judeus como aos gentios. Mas esta circunstância permite-nos também meditar num outro aspecto. É que Deus distribui dons e capacidades a cada um dos seus servos com um determinado propósito e um determinado objetivo. Nem todos têm o mesmo dom ou a mesma capacidade. Mas importa que cada um dos dons ou capacidades seja usado corretamente no serviço de Jesus Cristo. E os versículos 19 e 20 mostram que, apesar de todas as limitações que possam surgir na nossa vida, a mensagem do Evangelho é proclamada porque Deus opera na vida de cada um com poder e segundo a sua vontade. E eis aqui 4 lições para a nossa vida. A primeira lição é: onde quer que os discípulos de Jesus se encontravam, eles testemunhavam imediatamente de Jesus Cristo. A boa semente da palavra de Deus era espalhada ao seu redor. E esta é, sem dúvida, uma grande lição também para cada um de nós.
Onde quer que Deus nos colocar, nós devemos levar a mensagem de Jesus Cristo àqueles que estão à nossa volta. A segunda lição que nós podemos ver é que importa que nós sejamos fiéis testemunhos de Jesus Cristo, mesmo que os homens à nossa volta nos rejeitem. O testemunho dos discípulos de Jesus não era fácil neste momento. A sua vida estava em risco. A perseguição era uma realidade na sua vida. Mas o mais importante era que Jesus Cristo fosse também uma realidade na sua vida. Foi por causa do seu testemunho e da sua fé que eles foram perseguidos. Mas apesar de todas as circunstâncias, nós não encontramos um silêncio, nem na sua vida, nem no seu testemunho. Mas em sentido contrário, hoje nós vivemos dias de tranquilidade. Mas o silêncio é enorme na vida daqueles que muitas vezes dizem ser discípulos de Jesus Cristo. O exemplo e o testemunho destes homens é que mesmo no meio das circunstâncias adversas, e apenas, ou apesar dos homens procurarem silenciar o seu testemunho e os perseguirem, nós vemos que o silêncio não era uma realidade na sua vida. A terceira lição que eu gostaria de meditar convosco é a disponibilidade para o serviço. Apesar de todas as circunstâncias à volta que nós vemos nestes homens, o seu testemunho era uma realidade na sua vida. Mas em sentido contrário, nós hoje encontramos uma certa indisponibilidade dos crentes para servirem Jesus Cristo. Por vezes disponíveis nos seus lábios, mas indisponíveis no seu coração e na sua vida. Mas a exortação que eu gostaria de deixar é, onde quer que nós estejamos disponíveis para servir Jesus Cristo. Uma quarta lição é o significado de ser discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo não é aquele que proclama nos seus lábios que é discípulo de Jesus Cristo. Um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele onde Jesus Cristo é uma realidade em toda a sua vida e em toda a sua vivência. Encontramos a realidade de Jesus Cristo na vida destes discípulos no meio da perseguição. Hoje em dia existem muitos que dizem ser discípulos de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é uma realidade no seu coração. Por vezes nós não encontramos uma mudança na sua vida. Por vezes encontramos crentes acomodados e perfeitamente conformados com este mundo que nos rodeia. Alguns sentem, por exemplo, vergonha de testemunharem de Jesus Cristo. Outros ficam em silêncio para não sofrer na sua vida a zombaria, o escárnio ou até mesmo a perseguição. Se estes homens sentissem vergonha, se estes discípulos estivessem acomodados com a situação à sua volta, ou se eles tivessem receio da perseguição que seria manifesta na sua vida, poderia o Evangelho de Cristo ser proclamado em Antioquia? Eu bem sei que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Bem sei que o Senhor Jesus disse que se os seus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas jamais o Senhor Jesus disse para que nós fiquemos calados e escutemos as pedras a falar. O silêncio da nossa vida é a nossa própria condenação. Porque nós estamos a ser servos maus e servos negligentes no serviço de Jesus Cristo. Mas um outro aspecto que eu gostaria de meditar convosco é o alvo do nosso testemunho. Versículo 20. Entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Quem é que nós devemos anunciar no nosso testemunho? O alvo do nosso testemunho deve ser Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Muitas vezes no testemunho cristão nós encontramos um alvo pessoal, uma exaltação pessoal. Existem aqueles que falam da sua conversão. Existem aqueles que falam dos seus sentimentos, das suas mágoas. Existem aqueles que falam da realidade da sua vida. Ou aqueles que falam de filosofias e conceitos humanos que nós vemos à nossa volta. Mas todo esse testemunho está errado. É Jesus Cristo quem nós devemos anunciar. E era isto que os discípulos de Jesus faziam nesta circunstância. E é para Jesus Cristo que nós devemos levar os outros a olhar na sua vida. O alvo de um discípulo de Jesus Cristo é precisamente Jesus Cristo. E jamais alguém deverá levar alguém a olhar para si mesmo, para a igreja ou para qualquer outra circunstância. E esta era também a mensagem que o apóstolo Paulo transmitia
e transmite a sua carta aos Coríntios. O alvo da nossa vida é Jesus Cristo. E este é também o mesmo testemunho que nós devemos levar àqueles que nos rodeiam. Eu gostava de chamar a vossa atenção agora para a graça eficaz de Deus no testemunho da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Diz o versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Estes cristãos foram dispersos. Saíram de Jerusalém por causa da perseguição que sofreram na sua vida. A distância que separa Jerusalém de Antioquia é sensivelmente 480 quilómetros. Então, olhando para os meios da época, sem dúvida que o seu percurso era difícil e demorado. Mas a distância não foi um impedimento no testemunho de Jesus Cristo na vida destes homens e mulheres. Nós encontramos a amplitude de testemunho, por exemplo, no testemunho de Barnabé da graça de Deus no versículo 23. Quando Jesus Cristo é uma realidade na nossa vida, a mensagem da salvação que Deus nos concede em Jesus Cristo ultrapassa o próprio espaço físico que nos envolve. Quando estes discípulos de Jesus chegaram a Antioquia, nós vemos que o nome de Jesus foi amplamente proclamado. De tal forma o seu testemunho foi grande que ele trouxe o eco a 480 quilómetros de distância, novamente, até Jerusalém. E estas palavras que ecoavam em Jerusalém agora eram também um consolo para aqueles que estavam em Jerusalém. Palavras de consolo para os discípulos que ficaram em Jerusalém e que sofriam também a perseguição que lhes era movida na sua vida. Deus não tinha abandonado o seu povo, apesar das perseguições contra a igreja. A graça de Deus acompanhava aqueles que são seus para onde quer que eles se deslocassem. E o poder de Deus era manifesto mesmo diante das fragilidades da vida dos discípulos de Jesus. E eis aqui um maravilhoso testemunho. Também nós podemos ver que mesmo no meio das aflições nós podemos experimentar a consolação de Deus em toda a nossa vida. Podemos experimentar a consolação de Deus, por exemplo, no meio da perseguição. E o eco da mensagem de Jesus Cristo a 480 quilómetros de distância tinha chegado aos ouvidos dos discípulos em Jerusalém. E perante este maravilhoso testemunho, a igreja de Jerusalém resolve enviar Barnabé até Antioquia. Vemos isso no versículo 23. Então eis aqui também o primeiro testemunho dos discípulos de Jesus. Versículo 23, a graça de Deus. As conversões que ocorreram em Antioquia são fruto da graça de Deus e não de qualquer ação ou vontade humana. A obra é de Deus, o poder é de Deus, é Deus quem converte os pecadores pela ação do Espírito Santo. Nós somos apenas servos que Deus usa e capacita no seu serviço. Nós encontramos a graça de Deus, por exemplo, no versículo 21, que diz que a mão do Senhor era com eles. A mão de Deus manifesta também o poder de Deus que opera na nossa vida. E vemos como a mão de Deus guarda e ampara estes cristãos que fugiam de Jerusalém até à Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas vemos também a mão de Deus que abria as portas para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse ao coração dos judeus e gentios que viviam nesses lugares. E no versículo 23, nós encontramos o testemunho da graça eficaz de Deus que leva a salvação ao coração dos homens. E são estes dois aspectos que nos levam também a levar a falar de Jesus Cristo àqueles que nos rodeiam. E quando isso acontece, nós estamos a ser bons discípulos de Jesus Cristo na nossa vida. Mas é na graça de Deus e no poder de Deus que nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos estar firmados na nossa vida. A nossa oração deverá ser que Deus, pela sua graça e pelo seu poder, transforme os corações dos outros que estão à nossa volta para que eles possam também escutar a palavra de Deus e serem agregados a Cristo. Mas eu chamo a vossa atenção para um aspecto que encontramos na vida de Barnabé, no versículo 23. Encontramos o regozijo perante a obra maravilhosa que Deus operava neste momento. E eis aqui também um motivo de alegria e regozijo para nós. Nós nos regozijamos quando o Evangelho de Jesus Cristo ecoa no coração dos homens. Notemos que não importa o instrumento que Deus usa. A nossa alegria reside na graça e na misericórdia de Deus que é derramada para a salvação dos pecadores. E quando nós olhamos para este texto, nós não encontramos nenhum sentimento de inveja.
Nós não encontramos nenhum sentimento de procurar enaltecer as virtudes ou as qualidades humanas. Simplesmente encontramos a graça de Deus que operava agora em Antioquia. E para mim, a maior alegria que eu posso experimentar não é quando alguém chega ao pé de mim e diz uma boa pregação, mas sim quando alguém diz louvado seja Deus pela mensagem proclamada. Porque toda a honra, todo o louvor e toda a glória pertencem a Deus. E eu gosto muito do testemunho de João Batista no seu ministério. Quando alguém disse a João: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão com ele. João simplesmente respondeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E este é o sentimento de humildade que deve ser uma realidade na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Nós nada somos, nós nada merecemos, mas aprova Deus que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo na nossa vida. Por essa razão, a graça de Deus, o poder de Deus e a glória pertencem a Deus. E nós devemos também glorificar a Deus no nosso testemunho. Seja qual for o servo que Deus use, importa que em tudo Deus seja glorificado. Mas existe um outro aspecto que eu chamo a vossa atenção para a vida de Barnabé, versículo 23. Diz o versículo 23, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito no coração. Hoje em dia o trabalho de evangelização está muitas vezes firmado nas emoções. Muitas vezes o mais importante são as emoções que são transmitidas. Mas isso não é verdade. Estes tempos não eram tempos de paz. E estes tempos nem sequer eram tempos de prosperidade. A Igreja de Jesus Cristo estava a sofrer perseguição atroz na sua vida. Basta nós olharmos para o capítulo 12 que vem a seguir e vemos que Tiago foi morto à espada por Herodes. E não se contentando com isso, Herodes mandou prender a Pedro para agradar aos judeus. No meio da perseguição, as emoções não têm qualquer valor na nossa vida. Todo aquele que recebesse Jesus Cristo na sua vida, ele sabia que a sua vida estaria em perigo. Por essa razão, a exortação de Barnabé é que permaneçam no Senhor, firmes, com propósito no coração. O mais importante não são os sentimentos nem as emoções. O mais importante é a fidelidade sincera e genuína para com Deus. E todos nós podemos ver a exortação do versículo 3, porque ela é dirigida a todos. Então importa que nós sejamos fiéis a Deus em toda a nossa vida, fiéis no nosso testemunho, fiéis na nossa vivência, e não apenas que exista um sentimento efêmero na nossa vida, que depois, diante das tribulações, ele desaparece da nossa vivência. Importa que mesmo no meio do sofrimento, nós sejamos fiéis a Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Fiel mesmo quando lançados na prisão por Satanás. Eu chamo agora a vossa atenção também a um outro aspecto, que é o testemunho que nós encontramos na vida de Barnabé, versículo 24. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não é aquele que menciona o nome de Jesus nos seus lábios. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que na sua vida é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E isso porquê? Porque Jesus Cristo é uma realidade na sua vida. Na área da evangelização, mais importante do que todas as palavras que nós possamos dizer ou testemunhar àqueles que estão à nossa volta é a realidade de Jesus Cristo na nossa vida. E importa que nós examinemos o nosso coração e vejamos se, na verdade, nós somos fiéis a Jesus Cristo na nossa vivência. Mas chamo agora a vossa atenção para um ponto que é de veras importante, que é a seara do Mestre. À primeira vista, o proclamar do Evangelho em Antioquia poderia não ter nada de diferente ou especial em relação ao Evangelho proclamado em outro lugar. Quando Barnabé olhou para o crescimento exponencial do Evangelho em Antioquia, Barnabé tem uma constatação na sua vida. A seara é grande e os obreiros são poucos. Por essa razão, Barnabé faz um desvio até Tarso, diz o versículo 25, para buscar Saulo e levá-lo consigo para Antioquia. Se os irmãos atentarem com todo o cuidado neste texto, nós encontramos duas referências a Saulo, mais tarde do apóstolo Paulo, direta ou indiretamente. A primeira pergunta que nós podemos colocar é por que razão é que estes cristãos foram dispersos?
E diz o versículo 19 que eles foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Quem foi o responsável pela morte de Estevão? Precisamente, Saulo. No versículo 19 nós encontramos o perseguidor da igreja que levou à dispersão destes homens. E quando Saulo se dirigia para Damasco, ele levava consigo cartas para prender e matar os discípulos de Jesus Cristo. E agora diz o versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o conduziu a Antioquia. Se no versículo 19 nós encontramos o perseguidor Saulo, nós agora iremos encontrar o grande apóstolo Paulo. E o que é que mudou na vida de Saulo? Foi precisamente um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo era agora uma realidade na sua vida. E é precisamente aqueles que são transformados pelo poder de Deus, que um dia receberam também Jesus Cristo na sua vida, que são agora chamados para serem suas testemunhas. Mas um aspecto que eu encontro entre o versículo 19 e o versículo 25 é também um testemunho de misericórdia, de perdão, de reconciliação, de amor de Cristo no coração destes homens. O que sentiriam estes homens em Antioquia ao verem chegar Saulo, que anteriormente perseguia a Igreja de Cristo, e a razão também pela qual estes homens eram perseguidos? Somente o amor de Cristo no coração destes homens podia expressar um tão grande gesto de perdão. Então eis aqui o modo como Deus tem um plano para todas as coisas em toda a nossa vida. Mas esta ação de Barnabé de ir a Tarso buscar a Saulo, nós podemos ver que é maravilhosa. É que Barnabé tem a consciência que a seara é grande. Barnabé tem a consciência da necessidade de obreiros para trabalhar precisamente na seara. Encontramos também os obreiros que Deus chama para que estejam disponíveis a servir Jesus Cristo. Simplesmente nós vemos que Barnabé e Saulo, eles obedeceram à chamada de Deus. E nós hoje aqui podemos ser também esses obreiros que Deus está a chamar para nós servirmos na seara do Mestre. Quando Deus chamou Isaías para o seu ministério, Deus fez uma pergunta a Isaías: a quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós hoje temos a tendência para dizer: eis ali aquele, envia-o a ele. Que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo para servirmos a Jesus Cristo onde Ele nos chama e coloca. E para terminar, gostaria de meditar convosco no último ponto. Diz o versículo 26 que os discípulos foram chamados de cristãos. Diz o versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eis aqui as palavras mais maravilhosas que nós podemos escutar na nossa vida. O testemunho do versículo 26 deverá ser uma revelação profunda para cada um de nós. Estes discípulos foram chamados cristãos e a pergunta é: porquê? Podemos ver que o testemunho de Jesus Cristo na sua vida levou a que os outros que estavam à sua volta o chamassem de cristãos. Então eis aqui dois ensinos de veras importantes. O primeiro é que ser cristão é o testemunho de uma realidade de vida e não o testemunho de meras palavras que saem dos nossos lábios. Existem muitos que são cristãos de palavras, mas depois na sua vivência nós vemos que Jesus Cristo não é uma realidade. O segundo aspecto que nós podemos meditar é que estes homens não se envergonhavam de falar do Evangelho de Jesus Cristo aos outros que estavam à sua volta. Existem muitos hoje que têm vergonha de dizer aos outros que creem em Jesus Cristo na sua vida. E porque eles ficam em silêncio, a sua família não sabe, os seus colegas de trabalho não sabem, aqueles que estão à sua volta não sabem e, no fundo, acho que nem eles próprios sabem. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sabia em quem cria. O apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então estes discípulos em Antioquia também sabiam em quem criam e por essa razão eles testemunhavam na sua vida. Uma coisa é nós dizermos que somos cristãos. Outra coisa é que eles estão à nossa volta testemunharem que Jesus Cristo é uma realidade na nossa vida. Então eis aqui a importância do nome de Cristo na nossa vida. Deus diz através do profeta Isaías: mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó e que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Que grande lição nós podemos aprender. Que grande bênção reside para nós o facto de sermos chamados cristãos. E porquê? Porque ela reside no facto de Deus nos remir, nos salvar e nos resgatar das garras do pecado. E será isto uma realidade na nossa vida? E que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos compreender a sua palavra e que ela seja uma realidade no nosso coração.